Ó Deus, fonte do amor e da bondade, Deus justo e providente, caminhando através das páginas bíblicas, buscamos a vossa vontade. Seguindo os passos de Ruth e Noemi, queremos na fé, na convicção de vossa presença, alimentar a esperança de um tempo melhor. Que o estudo deste livro bíblico nos conduza à convicção de que, se hoje está difícil, se a situação está complicada, não podemos perder a esperança, pois vós, ó Deus de amor, caminhais conosco. Na vossa ressurreição, experimentamos a plenitude de vossa misericórdia. Concedei-nos, ó Deus de bondade, por este estudo, fortalecer a nossa fé e a nossa decisão em segui-lo. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 29 de abril, nós iniciamos hoje então a contemplação do terceiro quadro do livro de Ruth. Hoje nós vamos meditar sobre o direito dos pobres. Nestes 3 dias nós estaremos então meditando sobre o capítulo 2, os versículos 1 a 23, que nós possamos então nos abrir para acolher essa palavra de Deus que no livro de Ruth nos interpela tanto. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora então ouvir a palavra de Deus, capítulo 2, versículos 1 a 23. Quem irá proclamar para nós será o Júlio, do Rio de Janeiro. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, homem poderoso e rico da família de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: peço-te que me deixes ir, respigar nos campos de quem me quiser acolher favoravelmente. Vai, minha filha, respondeu-lhe ela. Ruth partiu, pois, e entrou num campo atrás dos segadores. Ora, aconteceu que aquele era justamente o campo de Boaz, parente de Elimeleque. Boaz acabava de voltar de Belém e disse aos segadores: o Senhor esteja convosco. Deus te abençoe, responderam eles. Boaz dirigiu-se ao servo que tomava conta dos segadores. De quem é esta moça? Esta é uma jovem moabita, respondeu ele,
que veio com Noemi da terra de Moabe. Pediu-nos que a deixássemos respigar entre os feixes de trigo e apanhar as espigas atrás dos segadores. Está aí, sempre de pé, desde amanhã até agora. Neste momento, ela descansa um pouco sob a tenda. Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vais respigar em outro campo. Não te afastes daqui, mas junta-te com minhas servas. Olhem que campo vão ceifar, e segue-as. Proibi aos meus servos que te molestassem. Se tiveres sede, vai à bilha e bebe da água que eles tiverem buscado. Ruth, caindo aos seus pés, prostou-se por terra. De onde me vem a dita, disse ela, de que te interesses por mim, uma estrangeira? Contaram-me, replicou Boaz, tudo o que fizeste por tua sogra depois que morreu teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe e tua pátria e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor te remunere pelo bem que fizeste e recebas uma plena recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te acolheste. Ela respondeu: encontre eu graça diante dos teus olhos, meu Senhor, pois me consolastes e encorajaste a tua serva, ainda que eu não seja como uma de tuas escravas. À hora de comer, Boaz disse-lhes: vem, come tua parte do pão, e molhar o teu bocado no vinagre. Ela sentou-se ao lado dos segadores, e Boaz ofereceu-lhe grão torrado. Ela comeu até ficar satisfeita e guardou o resto. Levantou-se em seguida e recomeçou a respigar. Boaz disse aos seus servos: deixai-a respigar mesmo entre os feixes, e não a molesteis. Deixai cair de vossos feixes, como por descuido, algumas espigas, e deixai-las para que ela as apanhe. Sobretudo, não a censureis de forma alguma. Ruth esteve, pois, respingando no campo até a tarde, tendo depois batido as espigas que tinha colhido. Encontrou quase um efá de cevada. Carregando a cevada, entrou na cidade, e sua sogra viu que ela tinha colhido. Ruth tirou então o que lhe sobrou de seu almoço e deu-lhe. Onde respigaste hoje? Perguntou-lhe Noemi. Onde trabalhaste? Bendito seja quem te acolheu. Ela contou à sua sogra em que propriedade tinha trabalhado. O homem disse ela: em cuja terra trabalhei hoje, chama-se Boaz. Bendito seja ele do Senhor, respondeu Noemi, porque se mostrou misericordioso, tanto para com os vivos como para com os mortos. E acrescentou: esse homem é nosso próximo parente, um dos que tem direito de resgate sobre nós. Ele disse-me também, continuou Ruth, a moabita, que ficasse com seus servos até que se acabasse toda a ceifa. Noemi respondeu-lhe: é melhor, minha filha, que sigas as suas servas e que não te encontrem noutro campo. Ela ficou, pois, com as servas de Boaz, respingando até o fim da ceifa, da cevada e do trigo, e morava com a sua sogra. Como acabamos de ver, Ruth e Noemi chegam a Belém na época da colheita da cevada. Elas são apenas duas mulheres pobres, sem recursos, sem maridos e sem filhos, e precisam de pão para sobreviver.
Noemi e Ruth planejam então a ação que vai seguir. Ruth, sendo mais jovem, tem mais condições de conseguir alimento para as duas e vai ao campo a fim de catar as espigas que os segadores deixam para trás. O verbo respigar aparece 12 vezes neste capítulo, o que mostra a importância dessa ação para a sobrevivência das duas mulheres desprovidas de tudo. Ruth vive, pois, desde sua chegada à terra, uma situação humilhante. Em Israel, as espigas ou feixes de espigas, os frutos, as uvas e as azeitonas deixados nos campos depois da colheita, destinavam-se ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, que assim tinha alguma coisa para comer. Era um direito do pobre prescrito por Deus. No livro do Levítico diz assim: quando fizeres a colheita das tuas terras, não farás a colheita no teu campo até o limite extremo. Não apanharás as espigas deixadas no campo depois da tua ceifa. Também não rebuscarás a tua vinha e não juntarás os frutos caídos. Deixá-los-ás para os pobres e para o migrante. Eu sou o Senhor teu Deus. Já no capítulo 24 do Deuteronômio diz o seguinte: se fazes a colheita e esqueces alguma gavela no campo, não voltes para apanhá-la. Será do migrante, do órfão e da viúva, a fim de que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas ações. Assim sendo, o proprietário não tinha o direito de raspar sua terra a ponto de nada deixar para os mais desvalidos. Há nessa prescrição bem mais do que um convite aos ricos para que façam caridade. Na verdade, a terra de Israel era considerada propriedade exclusiva do Senhor. A terra não será vendida em caráter perpétuo, pois a terra é minha. Não passais de migrantes e moradores na minha propriedade, diz o livro do Levítico no capítulo 25. Em face dessa proclamação, cada dono de terra deve se lembrar de que o solo não lhe pertence de todo. É Deus quem o empresta. Por certo que o dono tem direito ao usufruto do seu trabalho, mas os pobres devem poder servir-se também do solo para alimentar-se em caso de necessidade. Ninguém tem o direito de enriquecer com o trabalho dos outros, mas todos têm o direito de se alimentar graças à terra que pertence só ao Senhor. Ora, no tempo de Ruth, os pobres já não podiam catar os restos da colheita, a menos que os donos dos campos o permitissem. Ruth diz claramente que irá respigar lá onde a acolherem favoravelmente. O direito do pobre se transformara em esmola. Ao chegar à nova terra, Ruth vê-se forçada a viver de caridade. Ela está entre os mais pobres de Israel. É menos do que uma serva. Por isso ela se considera como uma nocri, ou seja, uma estrangeira não reconhecida e, por conseguinte, sem a proteção da lei. Assim fala o Senhor: pronunciai julgamentos verazes e que cada qual use de lealdade e de misericórdia para com seu irmão. Não exploreis a viúva e o órfão, o imigrante e o pobre, diz a profecia de Zacarias. O Senhor defende a causa da viúva e do órfão. Muitos textos bíblicos dizem isso. O Senhor defende a causa do estrangeiro, do migrante. Ruth pertence à tríplice categoria protegida pelo Senhor. Ela é viúva, estrangeira e pobre. Hoje em dia, uma boa proporção de mulheres sofre a mesma discriminação sofrida por Ruth. As desigualdades são gritantes em nossa sociedade. A pobreza as obriga a aceitar empregos duros, insalubres e mal remunerados. Nessas condições, não é de estranhar que as mulheres acabem tendo uma opinião desfavorável de si mesmas. Como Ruth, elas não conhecem seus direitos.
e, por conseguinte, deixam-se explorar sem reclamar. A vida é assim mesmo, costumo dizer resignadamente. Sem autoestima, essas mulheres não se sentem em condições de desenvolver suas aptidões, nem de dar a si mesmas razões mais satisfatórias de viver. Nós podemos então nos perguntar: e hoje, como esse texto ilumina a nossa realidade? Nas sociedades em que vivemos, sabemos quais são os nossos direitos? Temos consciência de que certos direitos dos pobres foram transformados em esmolas? O que fazer para que esses direitos sejam novamente respeitados? Não se pode falar de direitos sem falar também das responsabilidades que os acompanham. Vivemos numa sociedade em que tudo é institucionalizado. Por exemplo, há centros de acolhimento para pessoas que passam por diferentes tipos de problemas, o que acaba nos levando facilmente a descarregar sobre essas instituições responsabilidades que muitas vezes são de nossa alçada. Estou consciente de minha responsabilidade pessoal diante de determinados problemas que ocorrem na minha família ou em minha comunidade? Hoje a nossa partilha vem novamente da cidade de Divinópolis. Hoje é a Ângela Garcia que vem trazer para nós um testemunho muito bonito. Vamos ouvir com atenção. Bom e abençoado dia, amados irmãos em Jesus Cristo. Queridos irmãos de caminhada, sou Ângela Garcia, de Divinópolis, Minas Gerais. Então, hoje eu quero homenagear aqueles que me ensinaram a ser mãe, esposa, irmã, amiga, uma filha de Deus, temente a Deus. Uma cristã educada na fé. Aprendi com eles o que é respeitar, ter caráter, ter ética. Aprendi com eles a perdoar, a ver o próximo como irmãos. Aprendi com eles que para Deus o que é mais importante é ser gente e não o ter. Aprendi com eles que o meu nome, que o nosso nome vale mais do que qualquer fortuna. Aprendi com eles que o que importa são as marcas que deixamos. Hoje eu tenho 2 filhas. Uma delas é professora, que fala com sabedoria e ensina com muito amor, é extremamente dedicada. A outra filha é arquiteta e também trabalha e ensina com muito amor. Ela tem muita sabedoria em tudo o que ela faz. Esses meus professores, esses meus educadores, são os meus pais, Antônio e Celina. São os meus catequistas. Meu pai, ele não está aqui conosco, mas ele se faz presente todos os dias em minha vida. Minha mãe, hoje, com 95 anos. Te amo, mãe. Deus abençoe a todos vocês. Olá, Frei Gilberto. Bom dia, farinhada. Bom dia a você, querido irmão, querida irmã, que reza conosco nessa manhã. Ângela, muito lindo o seu depoimento sobre seus pais. Enquanto você falava, eu fiquei aqui lembrando-me dos meus pais e do quanto e do como eles me educaram para a vida, o quanto eles me humanizaram. Estou mesmo emocionada. A família continua sendo o espaço humanizador privilegiado. Não há dúvida de que relações sadias nos tornam seres humanos melhores, não é verdade? Seu testemunho nos chama a atenção para o valor da família, nos seus mais diferentes tipos de organização, constituída por laços de sangue ou simplesmente por laços afetivos. Segundo o padre Adroaldo, se quisermos que a família cristã tenha a marca da família de Nazaré,
é necessário compreender que ela é chamada a um compromisso diferente e mais profundo. Sair da reclusão do próprio mundo para entrar na grande casa de Deus, romper com o tradicional para acolher a surpresa, deixar a margem para vislumbrar o outro lado, desnudar-se de ilusões egocêntricas, afastar a pedra da entrada do coração para poder viver com mais criatividade, com mais intensidade. Isso é ressurreição. Paz e bem. Como é bom ter a minha família, como é bom, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar este campo que esconde um tesouro que é puro dom, puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Que esta reflexão de hoje nos ajude a cada vez mais estarmos sensíveis com os pobres, com aqueles que dia a dia respigam. Se não respigam nas nossas roças, respigam nas ruas de nossas cidades. Queremos homenagear principalmente aqueles que são catadores de material reciclável. Quanta gente vive daquilo que muitos consideram como lixo. Que nós possamos ser solidários a nossos irmãos e irmãs. E o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.